Nem tudo que parece luz cura. Tem coisa que parece evolução, mas é fuga. Tem coisa que parece espiritualidade, mas é negação. Tem coisa que parece força, mas é só uma forma bonita de continuar não sentindo. E uma das ilusões mais perigosas da vida adulta é essa: achar que ficar bem o tempo todo é sinal de consciência. Não é. Às vezes, isso é só uma forma sofisticada de não encarar o que está doendo de verdade. E hoje eu quero te falar sobre a ilusão da positividade tóxica, porque muita mulher está se forçando a parecer leve enquanto vai ficando cada vez mais distante de si mesma. Existe uma pressão muito sutil hoje em dia. A pressão para estar bem, pensar positivo, vibrar alto, agradecer por tudo, não reclamar, não alimentar o negativo, não sentir demais, não entrar em contato com emoções difíceis. Isso vai criando uma estética de bem-estar, uma aparência de maturidade, de força e de espiritualidade. Mas por dentro, o que pode estar acontecendo é outra coisa: repressão, desconexão, culpa por sentir, vergonha da dor, medo de parecer frágil, necessidade de parecer resolvida. E essa conta chega, porque a dor não desaparece quando você cobre ela com frases prontas, bonitas. O problema de tentar ficar bem o tempo todo é que em algum momento você começa a ficar incoerente com a própria experiência. Você sente tristeza, mas diz que está em paz. Você sente raiva, mas diz que faz parte porque você está no processo de aprendizagem. Você sente medo, mas diz que é só manter a vibração elevada que o medo passa. Você sente vazio, mas se obriga a agradecer. E isso vai criando uma distância muito perigosa entre o que você sente e o que você se permite reconhecer. Essa distância adoece, porque você deixa de viver a própria verdade emocional e passa a performar um equilíbrio. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres, e aqui nesse canal eu falo sobre os padrões invisíveis que organizam a vida por dentro: identidade, inconsciente, psique feminina, arquétipos e tudo aquilo que comanda a nossa vida sem pedir a nossa permissão. E esse tema de hoje é muito importante porque existe uma diferença enorme entre consciência e negação enfeitada. Positividade tóxica é quando a positividade deixa de ser recurso e vira imposição. Não é o problema de enxergar o lado bom, não é o problema de cultivar a esperança, nem de escolher uma perspectiva mais construtiva. O problema começa quando a positividade é usada para silenciar uma dor, apressar uma cura, invalidar uma emoção, evitar um desconforto e evitar encarar uma verdade. E também de querer manter a aparência de estar no controle. Ou seja, não é sobre pensar positivo, é sobre usar o positivo para não tocar naquilo que é real. E isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Quando a positividade não acolhe a dor, ela vira máscara. Como ela aparece na vida real? A positividade tóxica nem sempre aparece com esse nome. Ela aparece em frases que parecem lindas, mas podem ser violentas dependendo do contexto. Frases como vai dar tudo certo, é só pensar positivo, não foca nisso, não abaixa a sua vibração, agradece por isso, tudo acontece por um motivo, você atrai aquilo que pensa, não reclama, escolhe ver o lado bom disso. Tudo isso, dito fora de hora, pode virar um apagamento emocional. Como, por exemplo, uma mulher que está vivendo exausta, profundamente cansada da vida que ela está levando, em vez de encontrar espaço para nomear isso, ela escuta de alguém que ela ama muito: você precisa agradecer mais. Então ela não se escuta, ela se corrige. Um outro exemplo, uma mulher que sai de uma experiência amorosa dolorosa e antes mesmo de elaborar, já se força a dizer: ai, foi livramento, foi aprendizado, já passou. Mas por dentro ainda tem dor sem nome. Vamos para mais um exemplo. Uma mulher sente raiva legítima de uma situação injusta,
Mas como aprendeu que mulher consciente tem que ser elevada, madura e centrada, ela engole a própria raiva e chama isso de evolução. Não é evolução. Positividade tóxica é como colocar perfume num quarto fechado. O cheiro muda por alguns minutos, mas o ar continua sem circular. O preço disso é alto, porque você começa a perder intimidade com você mesma. Você já não sabe mais o que realmente sente, o que realmente quer, o que te fere, o que te revolta, o que te esgota, o que está pedindo mudança. Tudo precisa ser filtrado pela obrigação de parecer bem. E uma mulher que não pode sentir com verdade também não consegue se orientar com profundidade, porque a emoção não serve só para desorganizar. Emoção também informa. A tristeza informa, a raiva, a frustração, o cansaço informa, o incômodo que você está sentindo informa alguma coisa. E quando você tenta ser positivo o tempo todo, perde acesso a mensagens importantes da própria psique. Nem toda emoção difícil é ruim. Às vezes ela é um aviso. E isso muda muito a forma de se relacionar com o que se sente. Imagina uma mulher que por fora parecia bem, sorria, cumpria agenda, respondia a todo mundo, continuava funcional, forte, bem resolvida, mas por dentro estava se apagando. E como ela era forte, inteligente e espiritualizada, fez o que muita mulher faz. Tentou resolver isso pela via da correção. Ela pensou: preciso agradecer mais, preciso elevar meus pensamentos, preciso parar de focar no ruim, preciso vibrar mais alto, preciso ficar bem. Ou seja, tentou melhorar a dor sem antes reconhecer a dor. Tentou chegar na luz sem olhar para a sombra. E esse é um ponto muito delicado, porque você vai se tornando cada vez mais competente em parecer equilibrada, ao mesmo tempo em que vai ficando cada vez menos presente dentro de si mesma. Tem mulheres que aprendem a sorrir exatamente no ponto em que deveriam começar a se escutar mais. Isso mostra o tamanho da desconexão que a positividade tóxica pode produzir. Se você chegou até aqui, é porque esse tema é relevante para você. Então, curte esse vídeo, porque isso é importante para mim e para o crescimento desse canal. Isso também me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e também faz esse vídeo chegar em outras mulheres que estão se forçando a parecer bem enquanto se afastam da própria verdade. E se você quer um canal para voltar sempre, um lugar onde cada vídeo te faz se enxergar de um jeito novo, se inscreve no canal, porque a partir daqui esse canal precisa virar o seu lugar favorito de retorno. Eu vou ficar muito feliz em te rever por aqui. O que a positividade tóxica te impede de ver? Ela te impede de ver muita coisa. Te impede de ver que você está cansada de verdade, que uma relação está te drenando, que um trabalho já não combina mais com você, que um ambiente está te adoecendo, que um padrão está se repetindo, ou até que uma parte sua está tentando pedir passagem. Porque quando tudo precisa ser rapidamente transformado em lição, gratidão ou lado bom, você perde profundidade de leitura e interpretação daquilo que está acontecendo. A vida fica rasa, você até parece mais leve, mas fica menos lúcida. E eu, honestamente, prefiro que você seja lúcida do que fique aí performando leveza. Nem tudo que dói precisa ser imediatamente ressignificado. Algumas coisas precisam primeiro ser sentidas, nomeadas, compreendidas. Esse é o tipo de maturidade emocional que falta em muita conversa superficial sobre bem-estar. E como sair dessa armadilha sem virar uma pessoa amarga? Sair da positividade tóxica não significa virar cínica, amarga ou pessimista. Não significa viver reclamando, nem se afundar em dor, e muito menos alimentar sofrimento. Significa desenvolver uma relação mais honesta com a própria experiência, ou seja, sentir de verdade o que você sente, nomear o que você está sentindo, não apressar processos, não invalidar a si mesma, não usar a espiritualidade como fuga,
não usar frases bonitas para encobrir verdades difíceis. O caminho mais maduro, em vez de eu não posso sentir isso, é o que isso está me mostrando. Em vez de preciso ficar bem logo, troque por o que em mim precisa ser visto com mais verdade. Em vez de isso é negativo, troque por isso é desconfortável, mas pode estar trazendo uma informação que é relevante para mim nesse momento. Essa mudança é gigantesca porque sai da correção e entra em consciência. Eu não acredito em viver afundada na dor, mas também não acredito em pular etapas emocionais para parecer evoluída. O que eu acredito é em verdade com presença. Eu acredito em uma mulher que sente sem se afogar, nomeia sem dramatizar, acolhe sem romantizar, atravessa algo sem fingir que não está doendo, encontra sentido sem apagar a experiência. Isso para mim é muito mais forte do que positividade forçada, porque isso cria profundidade, cria coerência, presença, intimidade com você mesmo. Consciência não é se obrigar a ficar bem, é não se abandonar quando o que você sente é difícil. Essa é a chave. A ilusão da positividade tóxica está em vender paz onde existe negação, vender luz onde existe medo de sentir, vender evolução onde existe apenas repressão bem embalada. Nem tudo precisa ser imediatamente bonito, nem tudo precisa fazer sentido na hora, nem tudo precisa virar aprendizado antes de ser dor. Às vezes o que você está sentindo é o sinal de que existe uma verdade pedindo espaço para ser vista. E uma mulher começa a se reencontrar quando para de se corrigir o tempo todo e começa a se escutar de verdade. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui comigo, porque eu quero que esse canal seja o seu lugar favorito de retorno. O lugar onde você vem quando precisa se reencontrar, se enxergar e lembrar daquilo que a vida corrida faz você esquecer. Comenta aqui embaixo, verdade. Eu quero saber que você chegou até o fim dessa conversa comigo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.